Vamos começar aqui, daí eu já explico qual que é a lição de hoje. Hoje é a lição 2 desse estudo, como resistir ao inimigo. Aí diz o 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como que eu resisto, pastor? A Bíblia está dizendo que se eu resistir, o diabo vai fugir. Na última semana que eu estive aqui, eu falei com você sobre usar as palavras. Foi a primeira lição desse estudo. Você pode resistir ao inimigo através das suas palavras, através daquilo que você fala, através daquilo que você confessa. Suas palavras têm poder. E eu tenho que confessar o contrário do que eu vejo, ao contrário do que eu estou sentindo ou do que o inimigo quer. Porque o diabo vai fazer de tudo para arrancar uma confissão da sua boca. É o que ele precisa para agir na sua vida. E ele vai fazer de tudo para arrancar de você uma confissão. Então use as palavras. Eu não vou confessar o que o inimigo quer. Eu vou agir com sabedoria, vou confessar a vitória e vou confessar a palavra de Deus. Agora hoje, pega uma caneta, você vai ter que anotar. Porque hoje eu vou te mostrar a arma mais poderosa que Deus deu para você na vida. É difícil você achar na Bíblia uma arma mais forte do que o que eu vou falar com você hoje. Essa arma vai fazer você vencer doenças incuráveis. Vai fazer você vencer qualquer tipo de demônio. Desde o menor até o maior demônio que venha lutar com você. Você nunca vai perder a batalha. Quem é que quer vencer? Sua família vai vir para a igreja, você vai alcançar coisas grandes, até a miséria vai embora se você botar em ação a arma que eu estou te falando. Talvez você está há anos numa luta, você está há anos com um problema, pode ser familiar, pode ser espiritual, pode ser pessoal, pode ser na saúde, pode ser em qualquer área, ou precisando de uma libertação que não chega. Se libertar de algum vício, pode ser um vício sexual, que a pessoa está lá na pornografia, não para com aquilo ali, pode ser um vício do cigarro, do álcool, que é um entorpecente, ou até uma droga ilícita. Pastor, como que eu me liberto disso? Hoje eu vou te dar o segredo, para você vencer qualquer investida do diabo, não importa qual é. Você pode estar numa guerra dentro da sua casa, se você fizer o que eu vou te ensinar nessa reunião, irmão, quem vai vencer essa guerra é você. A guerra vai acabar e vai começar a chegar paz sobre a sua vida. Pode ser no trabalho, em qualquer área. Você vai comigo em Marcos agora. Eu vou te mostrar a maior arma que o cristão tem e que muitas vezes ele não tem feito uso dessa arma. E você tem que utilizar essa arma que Deus te deu. Você tem que utilizar. Deus vai fazer a parte dele e nós temos que começar a aprender também a fazer a nossa parte para vencermos. Hoje você vai aprender como resistir ao diabo. E eu vou te mostrar, essa arma é poderosíssima. Assim como as palavras que eu mostrei na semana passada que você deveria profetizar. Essa arma talvez é tão quanto, ou até mesmo mais forte do que a arma que você usa para resistir, que eu te mostrei na semana passada. Eu quero que você leia só o 28 agora, depois eu vou te dizer qual é a arma. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte. O que eles perguntaram para Jesus? Marcos 9, 28. Por que o não podemos fazer o quê? Expulsar. Por que não podemos nós expulsar? Então olhe para mim. Tem muito crente se fazendo essa pergunta. Por que eu não consegui vencer esse demônio, pastor? Por que eu não consegui vencer essa batalha? Por que eu não consigo vencer a enxaqueca? Tem pessoas que têm uma enxaqueca terrível e até tem hora marcada a enxaqueca. Tem hora para atingir, tem gente que tem uma dor bem no meio da testa aqui. Que parece que vai arrebentar a cabeça da pessoa. Que a pessoa toma todos os tipos de analgésicos, remédios que a pessoa conhece e a dor não sai. Eu acho que se a pessoa botar morfina, não sei ainda. Porque é tão forte a enxaqueca que a pessoa tem. Eu já conheci pessoas assim, que a pessoa às vezes tinha vontade de bater a cabeça na parede. Quem é que já ouviu falar disso? Tem gente que às vezes tem uma dor terrível. Eu conheci uma pessoa assim. Pô, pastor, mas eu estou perdendo. Pastor, eu estou na igreja há anos, sou crente, passivo a Deus, sou dizimista, me batizei. Mas pastor, eu não consigo me libertar desse negócio chamado pornografia. De vez em quando eu caio, alguém me manda, eu olho. E, meu Deus, pastor, eu estou ali, mas de vez em quando a bebida me chama. Ou sei lá o que está acontecendo, não sei. Mas existe uma arma que faz você vencer qualquer demônio. A arma está no versículo 29, pega uma caneta reluzente, isso aí você tem que marcar, anotar e não esquecer nunca mais. Eu vou te explicar como que é e como se faz, vamos lá. E disse Jesus, todo mundo, esta casta não pode sair com coisa alguma. Agora leia comigo, a não ser com que, queridos? Oração e o que?
Pega uma caneta, bota para o lado assim, o rodapé da sua Bíblia. Escreva propósito de jejum. Não é qualquer jejum. Porque às vezes tu vai dizer para mim, pastor, já fiz jejum, não mudou nada. Pois é, tu não entendeu. Não é qualquer coisa. Jesus está falando sobre algo que eu vou te ensinar hoje. Não é um jejum. Isso aqui Jesus quis falar para eles assim, ó, propósito de jejum. O que é o propósito? É a pessoa fazer 10 dias, 12 dias, 21 dias, 30 dias, 40 dias. Faça para você ver. Eu quero ver esse demônio que está aí te incomodando, depois de 40 dias que você vai fazer um jejum, continuar te incomodando. Pode saber que ele vai para o inferno. Amém? Não vai te incomodar mais, pode ter certeza disso. Então Jesus está falando sobre um propósito. Os discípulos perguntaram, por que a gente não expulsou? Jesus está falando, está faltando na vida de vocês. Vocês não estão fazendo propósito. A arma mais forte que Deus nos deu é o jejum. Eu posso ficar aqui na Bíblia, irmão, horas mostrando para você pessoas que venceram. Mas não é com jejum comum. É com um propósito de jejum. Podemos falar de várias pessoas. Tem o jejum comum, tem o jejum coletivo, o jejum individual, que somos nós que diante de Deus fazemos. O coletivo, quando é uma multidão, uma igreja, pessoas fazendo em propósito de algo. E Deus sempre respondeu a oração feita em jejum. E você não faz ideia da importância. E o diabo vai batalhar contigo para que você não jejue. Porque o inimigo sabe a força que você ganha quando você começa a jejuar, irmão. Ele sabe a força que o crente ganha quando ele começa a fazer um propósito. Por exemplo, pastor, meu familiar está com uma luta. Então sabe o que você faz? Faça 10 dias de jejum. Pastor, eu não consigo fazer o dia inteiro, não tem problema. Então faça da meia-noite até o meio-dia de cada dia. Eu não consigo orar o tempo todo. Tudo bem, às vezes a gente não consegue orar o tempo todo. Mas pelo menos um período você tira para orar. Ora no início, apresenta para Deus. Ora no meio, tira um período um pouco maior, talvez durante o meio. E entrega no fim, lá para Deus, faz uma oração. E tira um tempo para ler a palavra durante esse jejum. Faça isso durante 10 dias consecutivos. Você vai ver como você vai estar melhor. Faça isso durante 40 dias. Eu quero ver qual é o demônio que fica de pé, irmão. Por que não vencemos? Porque nós não estamos jejuando. E quando você não jejua, você corre um risco da carne dominar você. Da carne falar mais alto. Dos impulsos da carne serem mais fortes. De você brigar por qualquer coisa, às vezes dentro de casa tem sempre uma briga, uma discussão. Um é áspero com o outro, um discute com o outro. A gente fica apegado a coisas mais materiais. Agora, o que é o jejum? O jejum é como se fosse uma limpeza no seu espírito. Eu vou te dar um exemplo. Imagina você está caminhando, daqui a pouco você cai num valo. E aquele valo tinha uma água suja, até parecia um esgoto e uma lama terrível. E você chega em casa com lama pelo corpo, no rosto, um odor horrível. Você vai se deitar na sua cama assim? Não. O que você vai fazer? Você vai tomar um banho. Você vai fazer uma limpeza, porque você quer ficar bem. O que o jejum é? O jejum é como se fosse o banho. A limpeza do meu espírito. E se eu te perguntar, quanto tempo faz que você não faz um jejum? Quanto tempo faz que o teu espírito não tem essa purificação? Para ficar sensível à voz de Deus. Para ficar sensível às coisas espirituais. O jejum liberta. O apóstolo Paulo, quando ele encontrou Jesus, ele ficou cego. Não conseguia enxergar. Havia algo nos olhos dele por causa do brilho, do resplendor da glória de Cristo, quando ele está indo para o caminho de Damasco. 3 dias em jejum. E o Paulo fez o jejum completo, nem comida e nem água. Os olhos dele se abriram quando alguém orou por ele, ele ficou curado. E como é que ele recebeu a cura? Através de jejum. Qual é a doença que você não consegue vencer, irmão? Não tem câncer, não importa qual é o nome dessa doença que vai ficar de pé quando você aprender a fazer jejum. O jejum é um período que eu faço onde eu deixo me alimentar, mas não vou só passar fome, é um propósito que eu tenho de orar, de estar perto de Deus durante aquele tempo, aquele período. Eu vou orar, pastor, não consigo orar muito porque eu estou no trabalho, mas eu vou fazer então intercaladas orações de 10 minutos, se eu somar todos eu orei 1 hora, mas pelo menos a cada 10 minutos de tanto tempo eu orei.
Eu fiz um propósito, eu li a Bíblia, pelo menos um capítulo, eu tirei um tempo e estou fazendo isso ao longo do tempo, você vai ver como isso fortalece. Então Jesus estava dizendo, existem caças, espécies, tipos de demônios, que nós não vamos vencer só com a oração comum, e talvez você está se encontrando diante de uma batalha dessa. Você diz, pastor, eu oro, pastor, eu leio a Bíblia, eu venho no culto, eu faço campanha, pastor, já passei o óleo, já ungi, já pedi oração, mas parece que essa luta não acaba. É porque você está diante de uma casta que você vai ser obrigado a jejuar. Você vai ser obrigado a começar a fazer jejum para derrubar esse demônio. E não tem demônio que pare de pé diante de um crente que sabe fazer jejum e oração. Não vai parar diante de você. Agora continue comigo, diz aqui o versículo 29. E esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com o quê, pessoal? Com oração e o quê? E talvez a gente não tenha resistido ao diabo com jejum. Às vezes tem vindo pensamentos ruins sobre a sua mente, tem vindo um desânimo, uma tristeza, uma depressão, uma ansiedade, uma angústia. Tudo isso você pode vencer com jejum. Não importa qual é o problema, qual é a área, qual é o ambiente, aonde que o inimigo está atacando você. Se eu começar a me consagrar, fazer propósito, não é um dia que eu fiz. Pastor, eu fiz um propósito de 30 dias, todos os dias eu acordava de manhã, eu ia falar com Deus, ia até o meio-dia em jejum, só almoçava, mas ficava aquele período na presença de Deus, em comunhão. Pastor, eu saí para caminhar, bota um louvor. Saia falando com Deus durante sua caminhada, ou o que você for fazer, mas tire um período na presença de Deus, isso fará você vencer o inimigo. Por quê? Porque Jesus venceu com jejum. Vamos em Mateus capítulo 4, volte para trás junto comigo, e olha só o que a Bíblia diz, Mateus capítulo número 4, volte lá no Evangelho. Irmão, você resiste ao diabo com jejum. Tem várias pessoas na Bíblia que venceram com jejum, e você vai vencer através do jejum também. Eu não sei o que você está passando. A Bíblia fala de uma mulher chamada Esther. O povo de Israel estava passando por uma injustiça, porque havia um homem que odiava os judeus. E ele conseguiu com que saísse um decreto que cada pessoa que quisesse do império poderia matar os judeus sem ser condenada. E tinha o dia tal, que era o dia que os judeus deveriam ser mortos. Então a rainha Esther foi chamada pelo tio dela, o Mardoqueu. Ele disse, Esther, você tem que fazer alguma coisa. E ela disse, olha, mas como que eu vou entrar na presença do rei? Ninguém pode entrar na presença dele sem ser convocado. Se entrar lá, vai morrer. A sentença é a morte, a menos que o rei estenda o cetro. Só que o rei não estendia o cetro para ninguém. Não importava quem fosse. Esse rei já tinha tirado a antiga rainha, porque ele era machista, e ela tomou uma atitude feia mesmo, que se você ler, ele já reprovou ela, e mandou, pode botar essa aí de escanteio. O que a Esther pensou? Se eu for igual a outra, ele vai me tirar e vai me matar. Então eles determinaram, tantos dias de jejum, era 3 dias, nós vamos fazer juntos sem comer nada. Ela chamou todas as mulheres que trabalhavam para ela, o tio dela mandou os judeus, todo mundo jejuando coletivamente. Chegou o grande dia, o rei estendeu o cetro, os judeus foram salvos. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3, esse de Esther é capítulo 4, versículo 16, que eu acabei de falar para você. 2 Crônicas capítulo 20, a partir do versículo 3, a Bíblia fala que havia um rei chamado Josafá, um homem de Deus. Chegou um dia que então os amonitas, os da montanha de Seir e mais outros povos se uniram para tentar derrotar o Josafá, porque sozinho não conseguiram. Se uniram entre 3, 4, 5 nações e vieram atacar ele. Quando ele descobriu que ele estava sendo atacado, eles estavam muito próximos, não dava tempo de contratar outro rei, de pedir um reforço, de pedir outros exércitos, estava muito próximo, não tinha o que ele fazer. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele ficou com medo, mas ele se colocou a buscar Deus. E a Bíblia diz, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3, que Josafá pregou um jejum em todo Judá. Ele mandou todo o povo de Judá jejuar junto com ele. E ele vai lá e entra para o templo, eles vão clamar a Deus em jejum, e eles estão no jejum, faltam poucos dias para o inimigo chegar. O inimigo está se aproximando, se aproximando, se aproximando. Ele vai entrar no templo, ele clama a Deus e ele faz a oração sincera, dizendo, Senhor, eu não tenho força para derrotar esse exército. E eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos estão em ti. E Deus diz, então tá bom, vai para a guerra, mas bota o pessoal louvando e adorando. Aquela oração em jejum mudou tudo. Porque quando ele chega no campo de batalha, os inimigos estão mortos, ele se apavora. Como?
Deus mandou um anjo naquele arraial, que fez com que um brigasse contra o outro, e os inimigos se mataram, o anjo foi matando eles, e ele venceu a batalha, sem usar espada, sem usar flecha, sem usar nada, e sem perder uma vida. Ele fez jejum. O jejum vai dar vitória, quando você não sabe mais o que fazer. Essa é uma grande arma, que às vezes nós não estamos usando. Mateus 4, versículo 1 diz, quem é que quer vencer aqui? Diga a glória a Deus. Irmão, você vai ter que começar a pagar o preço. O preço é o jejum, se consagrar. Ai pastor, mas se eu jejuar, eu vou emagrecer. Olha para o irmão do lado e diga, engordar é fácil. Só come umas coisinhas a mais para você ver. Você engorda rapidinho, é fácil ou não é? Difícil é perder, irmão. Engordar ali, come umas bobagens, come umas besteiras, fica parado em casa, você vai ver. Outro dia você sobe na balança, já ganhou 2, 3. Tem gente que não precisa nem comer, é só ler a placa. X, pum, já ganhou 1 quilo. Tem gente que não precisa nem comer, é só ler. Tão fácil, a pessoa tem tanta facilidade, faz só a leitura, já ganhou 1 quilo. E daí essas pessoas têm que andar na rua e não ler placa nenhuma. Aí diz aqui Mateus capítulo 4, versículo 1, lê com o pastor. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo para o deserto, para ser tentado por quem? Irmão, esse diabo aqui não é qualquer demônio que você pensa que é aquele da esquina, que é o Joãozinho, a Mariazinha, o Cosme lá, o não sei quem. Não, esse é o Satanás, irmão, isso aqui é o Lúcifer. É o demônio das trevas que enganou a terça parte dos anjos. E o Espírito Santo está levando Jesus até ele. Mas não levou Jesus qualquer dia. Não levou ele qualquer hora. Porque o Espírito Santo sabia o que Jesus precisava para poder vencer o Satanás. E Deus sabe o que você precisa para vencer o diabo. Não levou Jesus qualquer dia. Levou Jesus quando ele estava no período de jejum. E o que ele está nos ensinando? Porque Jesus era o próprio Deus, mas ele naquele momento estava no corpo humano, mostrando para mim e para você que não importa qual é o demônio, se nós estivermos num propósito e somos pessoas que jejuamos, toda a obra do inferno vai cair diante de você. Levante a sua mão ao céu e diga, em nome de Jesus, não há resistência diante do jejum. E toda a resistência que o diabo está trazendo, que às vezes é uma guerra. Pastor, eu estou há anos, eu estou orando, mas talvez a resistência ainda está de pé. Faça jejum, meu irmão. Essa resistência do diabo, ela vai cair por terra. É a arma que estava faltando a gente usar para resistir ao diabo. Você resiste com jejum, começa a fazer jejum e daqui a 40 dias você volta aqui e fala comigo se o que eu estou pregando para você não é verdade. E esse problema que está te atingindo, ele vai começar a desmoronar a cada dia que o seu jejum passar. Agora leia comigo, diz aqui, ó. E quando é que ele foi lá para o deserto? 2, e tendo jejuado, quantos dias? Escreva na sua Bíblia, propósito. Isso é propósito, irmão. Não é você fazer um dia de jejum. Isso é algo prolongado, eu vou fazer vários dias. Olha o Daniel, quem é que já leu o livro de Daniel? Lembra que o Daniel fazia jejum, sim ou não? Ele fazia um dia só? Não, irmão, é propósito. Lá foram 10 dias, o outro foram 21 dias. É propósito de jejum e oração. É assim que você vai vencer. Até a miséria cai por terra quando a gente começa a fazer jejum. Quem é que quer prosperar, diga glória a Deus. Comece, meu irmão, esse demônio que está trancando os caminhos, que está segurando os clientes, está segurando a causa, está segurando as vendas. Às vezes você tem tudo para vender, para estourar, para dar certo, mas está amarrado. Comece a fazer jejum, essa resistência do inferno vai sair. Às vezes aquela causa que o juiz já até bateu o martelo, mas o dinheiro nunca chega na sua mão. Está lá trancado e poderia estar mudando a sua vida. Aí está escrito aqui, continue comigo. E ele tinha jejuado 40 dias e quanto tempo? 40 noites. Ele tem fome, isso é humano. Mas o Espírito Santo não levou Jesus qualquer dia. O Espírito Santo queria nos ensinar algo muito importante nesse texto. Que Jesus não foi de qualquer jeito para essa batalha. Jesus não foi de qualquer jeito para essa guerra. O Espírito Santo levou ele quando ele estava preparado. Com o propósito de jejum. E o que o Espírito Santo está mostrando? Que através do jejum, Jesus teve força para resistir a cada tentação, para resistir a cada pensamento, para resistir ao desejo físico. Ah, pastor, eu ando com desejos errados. O jejum te dá força para resistir a qualquer desejo. O jejum te dá força para resistir a qualquer pensamento que venha. Porque Jesus resistiu à fome. E não é fácil a pessoa aguentar fome. É fácil ou não é? Não. Tem gente aqui na igreja que se ficar 1 hora sem comer, a barriga já começa. Gló, 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 gló.
Pastor, o meu estômago já está falando comigo. Já está me chamando, pastor, dizendo que eu tenho que ir, né? A barriga já começa, gló, 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 e o irmão já vai. Tem gente que é controlado pelo estômago, mas preste atenção. O rei da sua vida não tem que ser o seu estômago, o seu rei tem que ser Jesus. É Ele que tem que mandar na nossa vida. Agora continue comigo, diz aqui, ó. E ele disse, depois ele teve fome, mas o Espírito Santo não levou ele qualquer dia, levou ele no jejum, no propósito. Chegando-se a ele o tentador disse, tu és o Filho de Deus? Manda que essas pedras se tornem no que, amados? Em pães. E ele respondendo diz, está escrito, ou seja, a pessoa tem força para resistir, tem força para dizer não, tem força para mandar a tentação embora, tem força para expulsar os pensamentos ruins quando você está consagrado a Deus. Propósito de jejum não é um dia de jejum, é propósito, é isso que eu quero que você entenda hoje. E diz aqui, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? E do que você está vivendo? Às vezes a gente está vivendo só de pão. Não tiramos tempo para fazer jejum, para ficar sensível, porque o jejum vai quebrando aquela casca e o meu ouvido fica mais aberto para as coisas espirituais, os meus olhos vão se abrindo para as coisas espirituais e eu consigo receber algo direto de Deus. Deus vai falar conosco, você vai abrir a Bíblia, você vai começar a enxergar coisas diferentes. Mas o problema é que a gente está vivendo só de pão. Faz tempo que você não faz um jejum. De verdade, não é um dia só, é propósito. Amém? Faz tempo que a gente não vive daquilo que vem da boca de Deus, de um propósito, de algo diferente, de ver o sobrenatural, de ver milagres, de ver o céu aberto sobre a nossa vida. Só que está faltando a gente fazer a nossa parte, irmão. A nossa parte é esse jejum, é essa consagração. Não existe desafio, está existindo crente que não está fazendo a parte dele de se consagrar. Você está com uma guerra, você quer que essa guerra acabe? Faça o seu jejum. Faça um propósito, você vai ver esse demônio cair por terra. Amém? Faça um propósito, leia comigo, daí diz aqui, ó. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde, queridos? Então está na hora de você, pastor, eu vou salvar minha casa. Quem é que vai trazer a família para Jesus? Diga amém. Você vai começar a fazer um propósito por essa pessoa. Pastor, essa doença maldita, ela vai abandonar o seu corpo. Talvez tu já tomou remédio, já fez tratamento, já fez cirurgia, volta de novo. Você já fez de tudo e toda hora essa doença maldita volta. Mas você vai fazer um jejum e você vai mandar esse demônio para o inferno. Você vai dizer para ele, na minha vida, nunca mais. Está na hora de se libertar da depressão, da ansiedade, da tristeza, até do consumismo. E às vezes você é uma pessoa consumista demais. Não estou dizendo para você também ser aquele mão fechada, não. Mas às vezes a gente é consumista. Você vai começar a se consagrar e dizer, Deus, eu vou mudar. Eu vou quebrar minha carne, o meu eu, vou buscar. Olha só como Jesus venceu. Versículo de número 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele farás o quê? Servirás. Agora o que aconteceu no 11? Então o diabo fez o quê? E não é qualquer um que Jesus está enfrentando. Leia o versículo 9 de novo, 10. Então disse, vai-te. Como é que Jesus chamou ele? Pastor, quem é esse aqui? Esse aqui é o diabo, esse aqui é o Lúcifer, o príncipe dos demônios. Esse aqui é o demônio que tentou ser Deus, que era aquele querubim ungido da guarda. Ele é o demônio, meu irmão, que fez a revolta no céu para tentar tomar o trono no lugar de Deus. Agora pensa comigo. O que fez os anjos que habitam na glória? Foram criados por Deus um a um. Não é que nem o ser humano, ele fez o Adão e nós somos descendência. Ele criou um por um dos anjos. Eles andavam nas ruas de ouro. Irmão, diamante, você imagina num lugar bonito, multiplica por 100 é o céu. Alguém aqui já sonhou com o céu? Ninguém, irmão? Com que você sonhou então? Com o inferno? Está amarrado. Quem é que já sonhou com o céu aqui? Ninguém? Poucas pessoas, tá bom, glória a Deus. Você deve ter imaginado algo bonito, sim ou não? Irmão, você imagina um lugar lindo, ruas de ouro, o trono da glória, aquele brilho. Você imagina o coral de anjos afinado, daqui os instrumentistas, um trocando harpa, o outro tocando saxo, o outro flauta. Às vezes você vê uma pessoa tocando, você já acha lindo, sim ou não? Você imagina no céu a glória, o que fez os anjos? E não foi 1, nem 2, nem 5, nem 10, foi a terça parte dos anjos. Abandonarem a glória, abandonarem o céu para seguir Satanás, irmão. Sabe o que o diabo usou? O que ele usa para vencer muita gente? A mentira. E a única coisa que a Bíblia inteira diz que é do diabo, o diabo mentiu para os anjos.
O diabo fez uma promessa para uns anjos que ele não tinha como cumprir. Por que a pessoa vai lá e se mata? Porque o diabo mente para ela, que se ela se matar a dor vai acabar, que do outro lado vai ser melhor para ela, que a única maneira de acabar com a dor é a morte. E a pessoa vai lá e faz o quê? Se mata. Porque o diabo mentiu para a pessoa. O diabo mente para você que você está ali casado, que você vai poder ter outra pessoa e que não vai dar nada, nunca vão te descobrir, você vai ter um problema futuramente, às vezes pode perder a sua família. O diabo mente que você pode pegar aquele dinheiro que não é seu, que não dá nada, ninguém vai ver e vão te descobrir. Porque não há nada em oculto que não seja revelado. Só que como é que o diabo vence as pessoas? Mentindo para ela que o pecado é bom. Mentindo para a pessoa que dá para ela fazer as coisas erradas. Mentindo para ela que ela pode continuar assim, que Deus entende. O diabo é o pai do quê, queridos? Da mentira, irmão. Foi assim que ele enganou os anjos. Só que aqui Jesus venceu o Satanás. Como é que diz? Vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo fez o quê? Deixou Jesus. Irmão, uma das formas de você resistir ao diabo é o jejum. E eu acredito que é uma das armas mais poderosas que nós temos junto com a oração. Só que nós não estamos usando essa arma poderosíssima de jejum. A gente faz poucas horas. Faz um dia só. Faça propósito. Pastor, eu não consigo muito, então faça 3 dias. Da meia-noite ao meio-dia. Talvez é o momento mais fácil, porque você acordou. Aguenta um pouco, vai firme. Pastor, eu tomo um remédio. Bom, você é outro caso. Escolha um outro horário então. Escolha outro horário para você. Mas acorde e diga: eu vou fazer, Deus, 20 dias. E durante esses 20 dias eu vou orar por um propósito X. Ore. Daniel orou 21 dias por uma resposta. Você tem que orar. Faça um propósito e ore nesse propósito. E você vai começar a ver mudança. Começou a vir mudança, não pare. Renova o propósito e dobre. Fez 10, faça 20. Fez 20, faça 40. Continue. Não aceite até você ter a grande vitória nas suas mãos. Aí diz mais aqui, continue. Então o diabo deixou ele. E olha o que vai acontecer no final de todo o propósito de jejum. Todo mundo. E chegaram os anjos e fizeram o quê? No final de cada propósito, Deus tem uma bênção para nós. E você tem que ser o crente que vai fazer propósito, vai chegar perto de Deus. Deixa eu te mostrar um homem que fez jejum na Bíblia. Vá comigo ao livro de Esdras. Pastor, onde está o livro de Esdras? Se você voltar a Salmos, você volta a Jó, volta a Esther, volta a Neemias e chega no livro de Esdras. Vai voltando. Capítulo número 8. O Esdras era um judeu que havia sido levado para outro território. Os babilônios, os assírios, foram os povos que deram contra norte e sul de Israel e levaram os israelitas para a terra deles. O Esdras era um desses que estava fora de Israel, mas ele conseguiu um acordo com o rei e diz que ele queria voltar para a nação para reconstruir os muros, para ver como é que estavam os irmãos dele, judeus. O rei permitiu, porque gostava muito do Esdras. O Esdras pregou para o rei, Esdras capítulo 8. O Esdras pregou para o rei que o Deus do Esdras era o Deus maior do universo. Só que daí, para voltar para Israel, o Esdras teria que sair de dentro do império. Você imagina naquela época fazer uma viagem, não havia carro. As pessoas viajavam a pé, acampando, parando no meio do caminho, levavam meses para ir de uma nação a outra, de uma cidade distante da outra. As pessoas iam a cavalo, talvez com uma carroça, uma carruagem. Aqui nós chamamos de carroça ou carruagem. Ou a pé. E mesmo assim nem todos tinham cavalos para andar. Então você tinha que acompanhar o ritmo da turma que estava andando a pé. Hoje tem polícia, você viaja, fica mais tranquilo. Mas naquela época não tinha. E no meio do caminho haviam ladrões, salteadores, bandos que às vezes abusavam das mulheres, levavam as crianças e escravizavam os homens e vendiam em outras nações como escravos. O Esdras tinha que fazer essa jornada. O Esdras disse: meu Deus, eu não posso pedir ajuda para o rei, porque se eu pedir ajuda para o rei, ele vai perguntar: cadê o Deus que eu disse que eu sirvo? Então o Esdras tomou uma decisão de fazer um jejum e de orar, fazer um propósito. E você vai ver como o propósito é forte. E nós temos que começar a fazer mais propósito. Quem está entendendo? Deus está chamando você, está te convocando nessa noite. Que você tem que começar a fazer mais propósitos de jejum e de oração. Deus está chamando você hoje. Deus quer despertar você
para que você viva coisas grandes e comece a vencer essas batalhas que você está enfrentando. Aí diz aqui, Esdras capítulo 8, versículo 21. Vamos juntos? O que diz o 21, queridos? Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Então ele levava riquezas, coisas importantes. 22, Esdras 8, 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tinha falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos que fazem o que, queridos? Agora leia o 23, pega uma caneta, você vai ter que sublinhar isso aqui, não pode deixar em branco na sua Bíblia. Versículo 23, olha o poder do propósito de jejum e de oração, olha o que acontece, como Deus se mexe. Pois nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Olha que forte isso aqui, pessoal. E Deus moveu-se pelas nossas... Olha o que o jejum faz. Olha o que o propósito faz de jejum. Faz Deus se mover, e talvez tu está precisando que Deus se mova na tua saúde, que Deus se mova no teu trabalho, que Deus se mova na vida do teu filho, que Deus se mova na tua casa. Faça um propósito. Deus se moveu pelas orações, ele fez jejum, e durante o jejum eles começaram a orar, e Deus começou a se mover. Ele chegou lá na cidade, em segurança, são e salvo, ninguém tocou neles, ninguém mexeu com eles, não aconteceu nada, porque Deus foi com eles. Deus guardou, Deus protegeu, Deus deu segurança, Deus abençoou eles nessa jornada. Por quê, pastor? Jejum e oração. É a forma de você resistir. Pastor, está uma batalha. Eu já conversei, eu já sentei, eu já falei, eu já expliquei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já tirei tal coisa, eu já fiz tal outro. Já fez jejum? Talvez é o que está faltando. Não jejum comum, propósito. Amém. Pastor, eu já fiz isso na empresa, eu já fiz aquilo na empresa, eu já fiz tal coisa, já tirei este, já botei aquele, já botei para o setor, para outro setor, já fiz isso, já fiz aquilo, já não sei o quê. Já fez jejum? Pastor, já fiz folder, já contratei empresa, já tirei foto, já fiz marketing. Já fez jejum, irmão? Às vezes essa é a arma que você não usa. E que se você começar a usar, você vai vencer. Mas não é um dia, é propósito. É uma semana, são 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40. O diabo não vai vencer você. Não importa o tamanho do demônio. Jesus diz que existem castas que só saem com o quê? Jejum e oração. E quando Jesus falou, ele sabia o que ele estava dizendo. O jejum prolongado, que é o propósito que eu estou te ensinando, ele quebra a minha vontade, ele quebra a minha carne, ele me faz chegar mais perto de Deus, me aproximar do sobrenatural, ele faz Deus se mover. Quando o Esdras está falando que Deus se moveu, sabe o que o Esdras quer dizer? O céu se move através do jejum. Se você abrir a Bíblia em Daniel capítulo 10, você vai ler que o Daniel fez 21 dias de jejum. Sabe o que aconteceu? O céu se moveu. Chegou um anjo e disse: Daniel, eu estou aqui por causa de ti. Porque não tem ninguém nesse reino orando e jejuando. Só tem você. E Deus não precisa de 20 ou 30. Deus precisa de uma pessoa determinada. Quem é determinado aqui, diga amém. E o anjo veio e trouxe a resposta para ele. E venceu aquela crosta de demônios que haviam nos céus, que tentaram segurar a resposta. Mas o anjo chegou e disse: eu estou aqui por causa de ti, Daniel. Por causa das tuas palavras, da tua oração, do propósito, do que você está fazendo. Irmão, faça. Não importa qual é o demônio que está aí. Não importa quanto tempo ele está aí. E talvez faz anos que tem um demônio que incomoda você. Mas você vai se consagrar e pode ter certeza, não há resistência do inferno que pare diante de você. Existe um versículo muito forte que um dia Deus falou comigo, que está escrito no Evangelho, onde Jesus está falando com Pedro, dizendo: tu és Pedro, sobre essa revelação que eu sou o Cristo, que ninguém maior do que eu vou construir a minha igreja. E ele disse: sobre a minha igreja as portas do inferno não prevaleceram. Agora preste atenção. O dia que eu fui para um lugar, e naquele lugar eu enfrentei uma guerra com os demônios que você não faz ideia, irmão. Cheguei a enxergar demônio aparecer para mim. Mas Deus me deu essa palavra.
e fez eu entender essa palavra. Sabe o que eu entendi? Olha para mim, está escrito: as portas do inferno não prevalecem contra o quê, pessoal? Contra a igreja. Olhe para mim, preste atenção. Em primeiro lugar, a porta é o quê? É um instrumento de ataque ou de defesa? Porta é defesa. Para que você tem uma porta na sua casa? Para defender o que está lá dentro. Quem está entendendo? Para que tem uma porta na sua garagem? Para proteger o que você guarda lá dentro, que é o seu carro. Porta não é instrumento de ataque. Então, antes de eu ir para aquele lugar, Deus falou comigo que quando você se posiciona, você assume que você é a igreja de Deus, você está lá enviado por Deus, você é servo de Deus, não importa o que o inferno tem ali, se você começar a jejuar, se você começar a orar, o inferno não tem defesa. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra o quê? Quando você assumir o papel de igreja, quando você começar a usar o poder que Deus deu para a igreja, usar as armas que Deus te deu, as portas do inferno, ou seja, os instrumentos que o inferno usa como defesa, não vão ficar de pé. Não tem resistência contra um cristão que sabe usar a arma dele. Jejum e oração é a sua arma para resistir e para vencer o diabo. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Espero que Deus fale muito com você através dessa mensagem, ou já esteja falando. E olha, se você ainda não curtiu, eu peço que você curta, deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não compartilhou, compartilha com alguém. Não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba a notificação de todas as mensagens novas que vão estar entrando aqui no meu canal PR Luiz Vargas. É um prazer ter você e não esqueça, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e ser abençoado. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você está entrando, se você já é do canal, que bom que eu tenho você aqui comigo. Olha, juntos nós vamos alcançar almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Bom vídeo.